Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Nesta série especial aqui do Cenário Econômico, a gente vai falar de vários assuntos da economia brasileira este ano e, obviamente, todas as perspectivas para 2020. Tem crescimento econômico acumulado já este ano, pelo terceiro ano consecutivo o Brasil cresce, mas é claro que os desafios são grandes. E um dos desafios passa justamente pelo mercado de capitais. O mercado de capitais oscilou e oscilou bastante nesses últimos 3 anos, mas teve uma crescente também importante. Para falar desse assunto, meu convidado hoje é o investidor pessoa física, o maior investidor pessoa física aqui da B3, Luiz Barsi, já nosso convidado de outras épocas também. Barsi, seja bem-vindo aqui. Barsi, o assunto é claro, Bolsa de Valores, eu preciso lhe perguntar como é que você viu esse avanço da Bolsa que bateu recordes e recordes durante esse ano de 2019? Nós tínhamos uma expectativa de que isso poderia acontecer lá em 2018. De fato, a gente viu uma sucessão de recordes em uma época do ano, agora também no final do ano a gente viu de novo. O que está acontecendo com esse mercado de capitais? Bom, o mercado de capitais ele passou a ser uma opção agora interessante para o aplicador, porquanto nós tivemos uma redução gradual das taxas de juros e aquilo onde o cidadão brasileiro estava acostumado a ganhar dinheiro sem fazer nada, a investir na agiotagem, hoje o mercado está direcionando para aplicação na geração de riqueza, não é isso? Porque investir em mercado de ações é investir em geração de riqueza. Eu acho que essa mudança é uma mudança estrutural e muito importante para o Brasil. Por quê? Porque isso, eventualmente, ou talvez até com certeza estará estimulando muitas empresas a virem para o mercado buscar uma capitalização que, teoricamente, pelo menos ela tem sido conceitualizada como uma capitalização mais barata do que a empresa se endividar no banco. Então, esta progressiva redução das taxas de juros está empurrando, está direcionando o indivíduo para o mercado de ações. E ainda, no meu modo de interpretar, não há uma definição, não se formou um conceito assim, pragmático com relação ao risco em se aplicar em ações, né? Ainda existe uma forma que especialmente o banqueiro utiliza, né, de aterrorizar o indivíduo, porque mostrando e definindo que o mercado de ações é um mercado de risco, de altíssimo risco, que ele pode ficar pobre de repente, que ele pode perder tudo de repente, o que não é verdade, tá certo? Porque nós já tivemos empresas que efetivamente produziram resultados negativos para os aplicadores, mas por outro lado também nós tivemos empresas que geraram ótimos resultados, não é isso? E a sensação que fica é que hoje as empresas remanescentes, elas já têm uma estruturação muito melhor definida, não é isso? Os fundamentos, eles hoje são direcionados para o público com muito mais profundidade, não é isso? Com muito mais certeza de que existem garantias. Elas estão mais sólidas, é isso? Elas estão melhores aparelhadas, mais sólidas e, lamentavelmente, a maioria das empresas não tem investido muito, porque a gente tem que conceitualizar uma coisa que é importante. O empresário, quando ele vai montar ou vai investir, ele sempre preconiza o seguinte: eu vou produzir, mas vou produzir para quem? Não é isso? Claro. O salário mínimo no nosso país é um dos menores do mundo. Essa que é a verdade. O nosso salário mínimo ele é menor do que o da Argentina, menor do que o do Uruguai, menor do que o Chile. Enfim. Nós temos um sério problema de poder de compra. O poder aquisitivo. Exatamente, o poder aquisitivo é muito pequeno. Todo. Então o empresário fala, bom, eu vou aumentar a minha produção e vender para quem? Vender para o exterior? Vender para o exterior eu não posso porque o meu preço competitivo ele é muito alto. Do produto industrializado, do produto industrializado. Do manufaturado. Então, exatamente. Então, ele fica num aguardo de reformas. E eu acredito que talvez o nosso governo esteja olhando para isso. Paulo Guedes, ele tem fixado diretrizes, não é isso? No sentido de tentar reverter esse quadro. Mas vamos lá. A gente vai voltar na questão dos bancos daqui a pouquinho, que você fez menção aí
do terror que se pode dizer para aquele sujeito que antes estava acostumado com renda fixa, de migrar da renda fixa que hoje tem baixo rendimento para o mercado de valores, de bolsa de valores. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Nós passamos este ano aqui de 2019 com uma coisa, ou passamos 2019 de uma maneira bem interessante. Uma reforma que fazia 20 anos que estava para ser votada, finalmente foi com corpo. Nós temos lei de liberdade econômica que permite que empreendedores se aventurem na economia brasileira, coisa que era quase impensável, e o nível de dificuldade era muito grande. Isso já não é um sinalizador de que outras reformas virão, porque nós vemos o Congresso falar de reformas, o Executivo fala de reformas, porque foi eleito com essa plataforma, e a gente vê as pessoas no dia a dia, a sociedade falando de reformas. Exatamente. Essa compreensão já não abre esse horizonte para um futuro de reformas que vai tornar a economia brasileira mais competitiva, mais fácil de se investir, mais fácil de se gerar riqueza. Isso, obviamente, faz com que a população fique numa situação melhor, porque vai gerar emprego também e renda. Claro, eu concordo com isso. Eu interpreto que todas essas reformas, que ainda são pequenas reformas em função daquilo que nós temos a necessidade de reformar, a reforma tributária eu vejo como uma reforma importantíssima, apesar de que no meu modo de entender, a reforma política é a reforma mais importante para esse país. Na sua opinião, é a política? É a política por quê? Porque são os políticos que regem as coisas desse país, não é isso? Eles é que vão determinar se haverá ou não uma reforma tributária, tá entendendo? Onde é que você acha que está o maior erro hoje da lógica que se elege, por exemplo, parlamentares? Você está falando de políticos que vão decidir ou não, isso passa pelo parlamento. Reformas todas passam com 3/5 de votação nas duas casas em 2 turnos. A gente está vendo o seguinte, a gente está percebendo que os políticos, eles apesar de verbalizarem que eles querem reformas de alto nível e de alto impacto para a nossa economia, a gente percebe que eles operam mais na direção de benefícios próprios. Você veja que nós estamos brigando por uma reforma da Previdência que vai nos proporcionar uma redução de gastos, né? Aproximadamente de 100 bilhões, um esforço extraordinário para que cheguemos a essa posição. E, no entanto, os políticos acabaram de aprovar 3 bilhões e 800 meses em benefício deles. Foi o quê? Foi o fundo partidário. Fundo partidário. Então, você está falando da outra reforma, da reforma que está chegando agora para estados e municípios, de 350 bi? Não. O fundo partidário, os políticos aprovaram agora para as eleições 3 bilhões e 800. Mas a dificuldade está na outra reforma agora. Exatamente. Agora estão as próximas reformas, a PEC paralela. Sim. Eu não sei se até lá, talvez eles venham a exigir uma contrapartida que talvez possa ser mais 5, 6 bilhões. Entendi. É difícil. A visão que nós, brasileiros, temos dos políticos é uma visão que eles operam mais no interesse próprio do que no interesse da nação. Está correto? Bom, vamos falar da história dos bancos, que você fez citação a um assunto aí que é extremamente importante. O Barsi, toda vez que vem aqui no cenário econômico, cita os bancos, porque hoje a realidade de juros baixos faz com que aplicações financeiras com renda fixa, e a renda fixa normalmente é baseada na taxa Selic, a taxa Selic caiu bastante, e obviamente a renda fixa hoje rende muito menos. Quando o Barsi fez menção lá no começo, dizendo, antes o sujeito ficava parado esperando dinheiro do banco, não, agora não dá, vai ter que começar a pesquisar sobre empresas e ir para o mercado de capitais se ele quiser ter uma renda maior. Você acha que os bancos ainda fazem esse trabalho de dizer, olha, mercado de capitais é muito arriscado, você corre o risco de perder todo o dinheiro? Você acha que isso ainda é muito forte nos bancos? Não, isso daí ele foi mais forte. A sensação que está ficando é que os bancos estão tentando migrar também para o outro lado que está surgindo, que seria o quê? Seria o lado das aplicações em renda variável. A gente percebe o seguinte, o Bradesco agora começou a propagar que a Ágora Investimentos, que é um dos tentáculos do Bradesco, que ela vai orientar, que ela vai ajudar, que aplique na Ágora Investimentos. A XP tem o convênio e a parceria com o Itaú. Então, a gente está percebendo que os bancos estão olhando para isso, está entendendo? Estão olhando. Eu mesmo, recentemente, eu recebi um pessoal lá do Safra, muito interessado, mas muito interessado em tentar desenvolver uma política direcionada para o investimento em ações, está entendendo? Então,
o banqueiro ele vai correr atrás de onde está o dinheiro e onde ele possa captar o dinheiro. E hoje, como houve essa redução no benefício dos juros, e está havendo essa propensão para o cidadão correr para as ações, né, correr para o mercado de capitais, ele também não tá deixando de enxergar essa possibilidade. Então, o terror que eu via há tempos atrás, um terror cético, né, no sentido de amedrontar fortemente nenhum o indivíduo. Gerente indicava, vá aplicar na bolsa. Todos eles, isso de um gerente de banco. Todos eles sempre direcionavam uma coisa: olha, você vai perder tudo, olha que você vai perder, a bolsa cai, você vai ficar pobre de repente, né? Eles queriam vender um título de capitalização que você recebia depois de ter metade do que você tinha. Né? O produto deles era uma loteria. O produto deles caríssima, né? Nós temos até um produto no mercado que chama COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas, que o gerente do banco fala: olha, você não vai perder. É certeza que você não perde, mas também você não tem nenhuma segurança que você ganha, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, eu tive alguns clientes que investiram nisso aí e ficaram decepcionados, é isso? Porque, na realidade, a proposta do banco foi essa: ele não perdeu, mas também não ganhou, tá entendendo? Ou seja... É verdade. Então, eu acho que os bancos estão também examinando, à luz desse sentimento, por causa dessas parcerias, né? O Itaú com a XP, o Bradesco com a Ágora, a Ágora já era de propriedade do Banco Bradesco, mas agora eles começaram, não sei se você já viu propaganda, da Ágora se arrojar no mercado aí no sentido de captar. Você fez menção de dois dos maiores privados do país. O Banco do Brasil, ele tem a BBI Investimentos, que também ele já age nessa direção. Mas o Banco do Brasil, ele tem assim um comportamento um pouco mais lento, não é isso? Porque as decisões são mais difíceis, né? Quem também está direcionando boa parte de sua energia é o Santander, tá certo? O Santander criou um sem número aí de salas de operações de ações que está tendo algum êxito, tá certo? Então os bancos hoje estão examinando com muito mais assim, interesse o mercado de valores. Barsi, vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco a gente vai falar o segundo bloco. Eu quero entender de você, para levar para o nosso espectador, como é que ele faz para entrar no mercado de capitais, porque todo dia eu tenho perguntas sobre isso. As pessoas querem saber qual é o primeiro passo. Claro que elas querem saber de um passo com segurança, em que elas comecem a ter retorno, que elas tenham uma ideia do retorno. Bom, a gente fala disso daqui a pouquinho, aqui no segundo bloco desse cenário econômico especial que nós estamos fazendo aqui na TV Brasil, justamente para tentar entender esses momentos todos da economia que passou em 2019 e o que virá em 2020. Eu volto em instantes, hein? Já de volta aqui com o cenário econômico, meu convidado hoje é o investidor da Bolsa e presidente do Conselho Regional de Economia em São Paulo, Corecon São Paulo, Luiz Barsi. Barsi, eu prometi que a gente ia falar agora para esse novo investidor ou quem está olhando para a Bolsa de Valores, que nunca olhou e agora está interessado nisso, ou quem já começou, mas ainda está muito incipiente. Quais são os passos iniciais com segurança para um sujeito que estava acostumado com, abre aspas, a segurança do banco da renda fixa e que obviamente está vendo o rendimento ficar cada vez mais baixo, dada a queda da Selic, e quer migrar justamente para o mercado de capitais? Como é que ele começa uma carreira de investidor com segurança, olhando? É longo prazo, é curto prazo? Tem muita gente que acha que vai ficar rico no dia seguinte e corre muito risco de ficar muito pobre no dia seguinte, de perder tudo que recebeu. Mas vamos lá. Bom, inicialmente... eu gostaria de dizer aos telespectadores que é muito importante, ao invés dele simplesmente respeitar uma educação financeira, de que ele procure adquirir cultura de investimento. Educação financeira, você estará financeiramente educado se você não gastar mais do que você ganha. Agora, a cultura de investimento é saber na mão de quem você vai colocar o seu recurso, tá certo? Então, é importante que você
ao tentar ou optar por direcionar seus recursos no mercado de valores, a primeira coisa que você tem que fazer é eleger qual é o seu perfil, ou qual será o seu perfil e qual é a sua expectativa no mercado. Uhum. Por exemplo, você vai querer fazer uma carteira de renda mensal, que foi apelidada aí pelo mercado de carteira de previdência, como eu faço. Você vai querer especular, você vai querer entrar em derivativos. Então, cada um desses elementos que você eventualmente eleger, a primeira coisa que você vai ter que fazer é isso. É você ver na mão de quem você está depositando os seus recursos e quais são os riscos que você vai assumir ao direcionar esses recursos. Bom, já dá para entender. Se ele quiser ser especulador, o risco é muito alto. Muito alto. E exige uma especialização e conhecimento muito grande. Exatamente. Eu ia agora dizer exatamente isso. Uhum. Se ele quiser especular, ele tem que procurar um profissional que é especializado em especular. Porque o profissional que é especializado em comprar e vender assim, momentaneamente, ele tem mais opções de aplicação, não é isso? E outra, ele vai sempre direcionar os recursos para uma gama pequena de papéis, que são os papéis que têm o quê? Maior índice de liquidez. Assim como, vou dar exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, alguns bancos, como o Bradesco, como o Itaú, como a Itaúsa, como a Usiminas, entendeu? Esses papéis que têm um movimento de compra e venda muito mais acelerado, e nesses papéis é que ele vai, então, ser induzido e seduzido a especular. Por quê? Porque se ele for pegar papéis de investimento, ele não vai ter condições de especular. Então, alguém vai ter que direcioná-los para esse sentido. Eu diria o seguinte, com certeza ele vai perder, ao longo do tempo ele vai perder. Porque só há uma trajetória no mercado que possibilita você obter resultados satisfatórios. É você investir no longo prazo e você sentimentalizar a parceria com aquilo que você investe. Com o papel daquela empresa, por exemplo. Com o papel daquela empresa. Eu até recomendo o seguinte, não se considere um acionista minoritário, considere-se um pequeno dono. Porque você, como um acionista minoritário, você pode até ser seduzido a vender ações. Como pequeno dono, você vai imitar quem? O grande controlador ou o dono, você não vai vender. Vamos lá então. Então tem uma diferença. Um acionista minoritário é um conceito que você acha que você não manda nada ali, você pode vender logo a ação. Isso, exatamente. Você pode se sentir seduzido a vender, para usar a sua expressão. Exatamente. Se você se sentir um pequeno dono... Você vai ser um parceiro, tá entendendo? E aí você vai olhar e acompanhar o movimento da empresa. Exatamente. E aí nós estamos falando já de dividendos ao longo de cada 6 meses ou um ano, dependendo do tipo da empresa. E lá na frente, se aquele papel subir bastante, aí você pode vender, é isso? Que daí eu diria o seguinte, eu diria que mesmo às vezes um papel evoluindo no seu preço, você tem que examinar o quê? Se ele evoluiu também na distribuição de dividendos. Então, se houve compatibilidade nas duas caminhadas, ou seja, se ele evoluiu na cotação e se ele evoluiu também na distribuição de resultados. Mas isso é uma conta simples? Subiu 20% o preço de uma ação? É simples, é só o dividendo precisa ser 20% maior não, também? Não precisa ser 20% maior. Ele pode ter o quê? Ele pode ser compatível, tá entendendo? Ele pode ser, a gente olha muito para o yield. O yield é o benefício que você tem, é aquilo que seria os juros. Em ações é o yield, é a relação de ganho que você tem na proporção do seu custo. Então você tem, por exemplo, você compra um papel a R$1 e você tem 10% de dividendos, o yield você tem 10 centavos de dividendo, o yield é 10%. Então, você tem também no mercado alguma coisa que é o quê? Que é o yield projetivo. Você pode comprar um papel hoje, vamos supor, por R$1, exemplificando, e hoje ele está pagando um dividendo de 10 centavos. Ele pode continuar R$1 e amanhã dar um dividendo de 20 centavos. Está entendendo? Então, você tem o quê? Você tem, às vezes, um papel que possa eventualmente ter essa progressão. E com isso ele suplantar a aplicação de renda fixa que hoje está na base de 6% ao ano. Bárcia, as pessoas guardam dinheiro, elas poupam, elas investem porque elas estão ou querendo comprar alguma coisa que elas têm um sonho de comprar lá na frente,
e pode ser, obviamente, aplicado na escola do filho, comprar um carro daqui a algum tempo, ou porque elas estão preocupadas com a aposentadoria, visto que o sistema público tem um valor limitado. Dá para pensar em ações no longo prazo como um retorno de aposentadoria lá na frente? Dá, perfeitamente. Este é o pensamento que deve pairar sobre o indivíduo que ingressa no mercado de ações. Mas aí nós precisamos... esse é investidor de longo prazo. Ele está pensando... Esse é um investidor de longo prazo, ele tem que procurar o quê? Um profissional que tenha essa direção no mercado, tá certo? Que é para ele poder ter o quê? Para ele poder ter as empresas necessariamente avaliadas. Que é mais a sua escola, vamos deixar isso claro. É a sua escola. Que é o meu perfil. É a sua tese de defesa de investimento em ações, não é? Exatamente. É uma tese que ela se consagrou, tá certo? E eu até lamento profundamente, em 1972, 73, quando eu fiz um ensaio e cheguei na conclusão que a Previdência não tinha condições de se manter. Então, lá em 72? 72. Isso há 47 anos. Eu estou dizendo porque eu nasci em 72. Então, exatamente. Eu sei direitinho. Em 1972, eu fiz um ensaio com 10 funcionários e eu cheguei na conclusão que, ao longo do tempo, a Previdência ela seria uma Previdência insustentável. Ainda por quê? Porque o cidadão que se aposentava como um profissional qualquer, de uma empresa privada, ele iria ter o quê? Ele ia ter uma previdência. O que é a previdência? A previdência é a estrutura que provém a sua necessidade de existência, tá certo? Ela é uma provedora de recursos. E eu verifiquei que naquela ocasião já, o cidadão que se aposentava como funcionário público, ele não se aposentava. Ele ganhava, ele continuava ganhando seu salário. Então eu cheguei numa conclusão que a Previdência, naquela etapa, ela já ostentava duas posições. A posição de Previdência e a posição de empregador. Tá certo? Sim, claro. Então eu tentei fazer o seguinte, eu tentei criar uma Previdência sustentável. Tá certo? E essa Previdência sustentável, eu consegui vislumbrá-la através do quê? Através de copiar os grandes controladores, tá certo? Que eles sempre teriam, através da participação nos lucros, através das ações, eles sempre teriam uma renda mensal. Uma renda mensal e muitas vezes, né, progressiva, tá certo? Então eu fiz o seguinte, eu me aproximei dessa cultura. Eu falei, bom, a única maneira que eu tenho de conseguir uma previdência sustentável é eu me tornar um pequeno dono de grandes negócios, de grandes projetos. E assim eu fiz. Preciso citar um exemplo aí. Que tipo de empresa você comprava lá atrás? Eu sempre procurei determinar o seguinte, já naquela ocasião. Eu procurava adquirir ações de empresas que estavam em atividades perenes, tá certo? Por exemplo, energia, comunicações, saneamento. Depois, naquela época, nós não tínhamos ainda o setor financeiro como uma atividade perene. Bom, você falou de atividade perene. Energia só pode crescer, porque o país vai crescer mais. Claro. A necessidade de energia Telecomunicações. vai aumentar. Telecomunicações também. Saneamento, nós temos uma necessidade gigantesca. Gigantesca, exatamente. Então, e hoje já tem uma demanda por saneamento. Você tem, por exemplo, também o setor de tecnologia, tá certo? Você tem o setor que de hoje celulose. Virou uma necessidade perene o também. setor de celulose, papel, não é isso? Que é um setor que vai ser sempre visto com os olhos do investimento, porque são empresas de capital intensivo, elas têm que investir sempre. O próprio setor financeiro. Há 30 anos atrás, em 1972, você deixava o seu dinheiro no banco e ainda no final do ano o banco fazia uma média ponderada e te dava um pequeno juro pelo fato de você ter deixado o dinheiro lá. Hoje não. Hoje você paga por ter a conta no banco. Então acabou se tornando o quê? Uma reserva de mercado. E um setor que é perene, tá certo? Sim, claro. Então, além dessa perenidade, você tem que enxergar o seguinte, a sustentabilidade, não é isso? Porque não adianta você ter setores perenes e as empresas não serem perenes do setor. Então você tem que buscá-las, tá certo? Então, dentro dos setores, você tem que examinar quais são as melhores.
E é o que eu procuro fazer, é o que eu faço desde 1972. Então, eu fiz um trabalho naquela ocasião, já pensando não na futurologia, mas já pensando numa renda mensal progressiva ao longo do tempo e crescente. Eu falei, bom, se eu estou fazendo isso, eu estou acreditando que as ações vão acreditar o meu futuro. Então eu fiz um trabalho exatamente que se chamou Ações Garantem o Futuro. E foi um trabalho inédito, porque esse trabalho propunha o cidadão comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. Está entendendo? Ininterruptamente. De empresas com esse perfil. Empresas perenes. Então eu tive que dar exemplo de um papel que podia te ocasionar essa trajetória. Então eu peguei, o primeiro trabalho que eu fiz foi sobre a empresa que pagava o melhor dividendo. Ela chamava-se Anderson Clayton. Tá. Então o trabalho que foi feito chamava-se Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas eu fiz esse trabalho e encaminhei para o doutor Falavina, né? E ele falou para mim, me chamou e falou, Barsi, olha, eu vou dizer um negócio para você, esse trabalho seu é maravilhoso, é isso, nos Estados Unidos que a gente vê é isso, mas eu vou te dar uma informação que você não sabe. Esse trabalho não vai poder prosperar neste papel. Falei, por quê? Ele falou para mim, você sabe quem são os controladores da Anderson Clayton? Falei, não. São duas velhinhas de 80 anos. E eu não sei até quando elas vão resistir para não vender o papel. Aí eu fiz um outro, né? Passei para o segundo papel mais interessante, que foi a CESP. Né? Na época ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo. Hoje chama Companhia Energética de São Paulo. Perfeito. E aí, ao invés de ações de alimento, eu fiz Ação Garante o Futuro. Barsi, obrigadíssimo pela conversa uma vez mais. Bom, tivemos dicas importantes aqui desse mercado de capitais. A Bolsa continua crescendo agora, né? Eu acho que a Bolsa vai continuar crescendo porque a gente está percebendo uma coisa interessantíssima. Nós temos hoje o índice Bovespa, não é isso? E o índice Bovespa ele é uma carteira teórica. Sim. E ele tem o quê? Ele é constituído por, se não me falha a memória, 60 e poucos papéis. Dentre esses 60 e poucos papéis, nós temos 5 ou 6 papéis que eles exercem uma força muito grande no índice. Então, o que acontece? Se esses 5 papéis subirem, não é isso? E o mercado como um todo cair, o índice vai revelar que a Bolsa subiu. Se for ao contrário, ele vai revelar que a Bolsa caiu. Está entendendo? Agora, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, como esses papéis evoluíram muito, e eles estão hoje num padrão de risco muito mais acentuado do que há tempos atrás, eu acredito que agora aquilo que no mercado se considera uma segunda linha de operações, elas podem começar a evoluir, certo? Ok? Barsi, obrigado pela gentileza. Que é isso. Bom, Luiz Barsi conversou conosco, presidente do Conselho Regional de Economia aqui de São Paulo, investidor maior, investidor pessoa física aqui da B3. O cenário econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela gentileza da sua audiência. Boa noite, até mais.